Olá pessoal, aqui é o Éder do canal Portal do Ensino Profissional. Nesse vídeo nós vamos iniciar um projeto de estudo para concursos públicos, começando com vídeos, com aulas essenciais para qualquer concurso. Estamos aqui na plataforma PlayLegis, é uma plataforma ótima, porque nós temos aqui legislação em áudio, nós temos aulas em áudio. Então esse material sempre está atualizado. Nós temos aqui os mapas mentais, nós temos questões de concursos. Vamos começar então falando aqui sobre as aulas, né? As aulas, vamos estudar aulas. Clica aqui em aulas, você vai ver todas as aulas. Vamos começar com as matérias básicas. Por exemplo, língua portuguesa, informática e assim vai as legislações básicas também. Vamos começar então com português. Então nós temos aqui português. Nós vamos estudar primeiramente o áudio. Depois vamos fazer questões e vamos fechar com o mapa mental daquela aula. Então vai ser bem aprofundado o estudo de cada aula aqui diariamente. Então vamos começar com o português agora. Eu vou colocar a aula e ela vai rodar até o fim. Nós vamos acompanhar com o texto. Depois a gente volta para fazer as questões. Noções iniciais de ortografia. A ortografia é a parte da língua portuguesa que trata da forma correta de escrever as palavras, conforme as regras estabelecidas. Ela está ligada à ortoépia, que estuda a pronúncia correta, e à prosódia, que cuida da acentuação e divisão silábica. Essas áreas se relacionam porque a pronúncia e o som influenciam a escrita. Um conceito fundamental para entender a ortografia é a diferença entre acento tônico e acento gráfico. Acento tônico é a sílaba pronunciada com mais força na fala. Nem sempre essa sílaba tem acento gráfico. Por exemplo, em saci, a última sílaba é tônica, mas não tem acento escrito. Acento gráfico é o sinal que colocamos na escrita para indicar onde está a ênfase, como em café, onde a sílaba fé é tônica e recebe acento. Nem toda a sílaba tônica é marcada por acento gráfico, mas todo acento gráfico indica uma sílaba tônica. Agora, vamos falar sobre os monossílabos, que são palavras com uma só sílaba. Eles podem ser tônicos, pronunciados com mais força, como pé, pó e dor. Átonos, pronunciados com menos intensidade, dependentes de outras palavras, como de, em e a. Esses monossílabos átonos funcionam como pequenos elementos da frase, como preposições ou artigos. Os acentos também têm a função de diferenciar palavras que seriam iguais na escrita ou na fala, mudando o sentido ou a classe gramatical. Por exemplo, sabia, verbo, e sabiá, pássaro. Acúmulo, verbo, e acúmulo, substantivo. Por fim, é importante conhecer os dois tipos principais de acento gráfico no português. Acento agudo, O, que indica uma vogal com som aberto, como em avó. Acento circunflexo, chapéu, que indica uma vogal com som fechado, como em avô. Essa diferença ajuda a pronunciar corretamente e a entender o significado das palavras. Em resumo, para dominar a ortografia, é fundamental compreender a função dos acentos, a diferença entre sílabas tônicas e acentos gráficos, a classificação dos monossílabos e os tipos de acentos usados para marcar a pronúncia e o significado das palavras. Bem, então nós terminamos aqui a aula de noções iniciais de ortografia. O primeiro assunto é mais básico, mas não adianta você começar a estudar para o concurso sem ter o básico. A gente vai passar por isso. Vamos então fazer as questões desse assunto. Clicando aqui em questões, a gente vai escolher as questões desse assunto. Então a gente vai pegar noções iniciais da ortografia, apenas as questões desse assunto. Temos 30 questões aqui para a gente responder. E depois a gente vai passar para os mapas mentais. Vamos lá, ortografia é o estudo da forma correta de escrever as palavras? Correto, né, pessoal? Veja que nós temos aqui também o comentário da questão. A ortografia trata exatamente das regras para escrever as palavras. O acento tônico é o acento que aparece na escrita. Certo também? Não é, né? Está errado. Por quê? O acento tônico é o acento que percebemos na fala, mas não necessariamente ele é escrito. Então, por exemplo, aquele acento mais fechado, né? Acento tônico. Vamos seguindo. O acento gráfico serve para marcar a sílaba tônica na escrita. Correto, né? O acento gráfico indica qual sílaba é pronunciada com mais força na palavra. A gente viu ali os monossílabos,
O pé, por exemplo, né, tem um acento. Toda sílaba tônica tem acento gráfico? Errado, né? Não tem. Então, nem toda sílaba tônica tem acento gráfico, como em saci. Veja, saci não tem acento. Vamos prosseguir. Monossílabos tônicos são pronunciados com mais intensidade e têm significado próprio. Monossílabos tônicos são pronunciados com mais intensidade? Então, nesse caso aqui, ele está certo, porque monossílabos tônicos têm autonomia fonética e significado. É o exemplo lá do pé, do pó. Então, eles são pronunciados com mais intensidade. Monossílabos átonos dependem de outras palavras para serem pronunciados? Errado, né? Tá certo, é eu que errei aqui. Então, vamos lá. Monossílabos átonos têm pouca intensidade, precisam de apoio, como de e em. Então, eles têm pouca intensidade, por isso que eles precisam de apoio. Ele fala que monossílabos átonos dependem de outras palavras para serem pronunciados. Está errado, né? Eles não dependem, né? O acento gráfico não altera o significado das palavras. Errado, né? Porque ele altera. O acento gráfico pode mudar o significado e a classe gramatical da palavra, como sabiá e sabia. Nós temos o acento no sabiá, sabia é outro sentido. O acento agudo indica que a vogal tem som aberto, acento agudo. Vamos lá, acento agudo indica que eu tenho som aberto. Tá certo, né? Eu que errei aqui, ó. O acento agudo marca vogais com som aberto, como em avó. Tá certo mesmo, né? Depois a gente vai fazer somente os erros, ó. Vamos refazer os erros para a gente gravar. O acento circunflexo indica vogais com som fechado. Circunflexo. Correto, né? Então, o acento circunflexo é usado para vogais fechadas, como em avô. Esse é o circunflexo. Sabia e sabiá tem o mesmo significado? Não, né? Errado, né? Porque cada um, como a gente já falou, sabiá é um pássaro e sabia é o verbo, né? Saber, verbo saber. Diferentes significados. Veja que só o acento ele já muda o significado. Acúmulo e acumulo são palavras com significados diferentes? Então, nesse caso aqui, são, né? Então, tá certo. Porque o acúmulo é substantivo e o acumulo é um verbo, né? Eu acumulo bastante riqueza, por exemplo. E acúmulo é substantivo. O acento gráfico está presente em todas as palavras com sílaba tônica na última sílaba. O acento gráfico está presente em todas as palavras. Errado, né? Não está. Então, nem todas as palavras terminadas em sílaba tônica têm acento gráfico. Vamos lá. Me é um exemplo de monossílabo tônico. Para mim está correto, vamos ver. Não, está errado. Me é um monossílabo átono. Não tem autonomia fonética. Tônico seria aquele pé, por exemplo, né? O pé seria o tônico. Aqui nós estamos falando de monossílabo átono, então ele tem esse som mais fechado. Pé é monossílabo tônico? Aí sim, aí está correto. Pé tem autonomia, é pronunciado com intensidade. D é monossílabo átono? Certo também. Monossílabo átono é o som fechado. Monossílabo porque tem apenas uma sílaba, né? D é pronunciado com pouca intensidade e precisa de apoio. A ortoépia estuda a escrita correta das palavras? Ortoépia, errado, né? Porque a ortoépia ela estuda a pronúncia correta das palavras. Vamos prosseguindo. Prosódia está relacionada à divisão silábica e acentuação? Errado também. Não está certo. Errei aqui, depois a gente vai refazer os erros, né? Olha só, prosódia trata da correta acentuação e divisão silábica. Então, a prosódia está relacionada à divisão silábica. O acento gráfico é sempre obrigatório em palavras com acento tônico? Errado, né? Não é obrigatório sempre. O acento gráfico é obrigatório apenas em algumas palavras, não em todas. Por é um monossílabo átono. Por. Átono, é som fechado? Para mim está correto. Então, realmente, por depende de outras palavras para ser pronunciado. Então, está correto. O acento tônico pode não ser visível na escrita? Tônico? Pode, né? Pode sim. Não é porque tem aquele som aberto que ele tem que ter acento.
Então a sílaba tônica pode não ter acento gráfico, mas é sempre percebido na fala. Ele tem aquele som aberto, né? Parece que tem um acento, às vezes não tem. O acento circunflexo indica vogais abertas. Não, é o contrário, né? Fechada. Avô, por exemplo. O acento circunflexo indica vogais fechadas. A palavra café tem acento tônico e gráfico na última sílaba. Café tem acento tônico? Sim. E gráfico na última sílaba? Sim, correto, né? O fé aqui, né? Nós temos então a última sílaba pronunciada com força, café, e acentuada graficamente. A palavra saci não tem acento tônico? A palavra saci não tem acento tônico? Não, né? Correto. Na verdade, ele tem a última sílaba tônica, mas não tem acento gráfico. Então veja só a diferença. Ele não tem acento gráfico, mas ele tem a sílaba tônica, saci. Então por isso que eu errei aqui. Ele tem acento tônico sim. O acento gráfico pode mudar a classe gramatical da palavra? Com certeza, né? Pode sim. Exemplo, o sabiá e o sabia. Monossílabos tônicos não têm significado próprio? Monossílabos tônicos, errado, né? Podem ter. Por exemplo, a dor, o pó, o pé. O som da palavra influencia a sua escrita? Para mim está correto. Isso, a pronúncia e a acentuação influenciam as regras ortográficas. Os acentos gráficos sempre aparecem em palavras com mais de uma sílaba? Não necessariamente. Está errado porque ele pode aparecer em pé. Tem apenas uma sílaba. A palavra avó tem som aberto na última sílaba? Correto, né? Avó, som aberto. A palavra avô tem som aberto na última sílaba? Não, aqui está fechado. Avô, então som fechado. Então a gente terminou todas as questões aqui de ortografia. 29 questões, eu errei 6 questões. Vamos refazer os erros aqui. O acento tônico é o acento que aparece na escrita? Não, né? Porque é o acento gráfico. Então a gente está corrigindo aqui o erro. O acento tônico é o acento que percebemos na fala, não necessariamente escrito. O acento gráfico serve para marcar a sílaba tônica na escrita? Então está certo, né? O acento gráfico indica qual sílaba é pronunciada com mais força. Vamos prosseguir aqui até nós encontrarmos aqui nós erramos. Esse aqui nós erramos. Monossílabos átonos dependem de outras palavras para serem pronunciadas? Átonos e tônicos. Então aqui está certo. Monossílabos átonos têm pouca intensidade, precisam de apoio, como em D e em. Né? Aqui nós acertamos, aqui nós erramos. O acento agudo indica que a vogal tem som aberto. O acento agudo indica agudo e átono. Então aqui está errado, né? Nossa, erramos de novo. É assim mesmo. A gente aprende errando. O acento agudo marca vogais com som aberto, como em avó. Avó, né? Aqui nós acertamos. A gente vai passando. Aqui nós erramos. Me é um exemplo de monossílabo tônico. Não, monossílabo átono. Por isso está errado. Acertamos. A prosódia está relacionada à divisão silábica e acentuação. Certo, né? Então, a prosódia trata da correta acentuação e divisão silábica. Acertamos. A palavra saci não tem acento tônico? Errado, né? Porque ela tem saci. Então, aqui nós corrigimos o erro. Vamos seguindo. Então, nós temos um ainda para corrigir. Ó. Vamos refazer o erro. O acento agudo indica que a vogal tem som aberto. Certo. O acento agudo marca vogais com som aberto, como em avó. Então, nós terminamos as 29 questões, né? Corrigimos os erros. Então, a gente termina esse assunto aqui na parte do estudo do áudio e das questões. Agora, a gente vai para os mapas mentais. A gente vem aqui em mapas mentais, conhecimentos gerais. E a gente vem aqui em português. Está aqui o primeiro mapa mental, noções iniciais de ortografia. Então, a gente vai pegar esse mapa mental aqui, vamos destrinchar ele novamente, para a gente gravar. É interessante você voltar no outro dia e pegar o mapa mental para se relembrar. Vamos lá, o que é ortografia? A ortografia é a parte da língua portuguesa que trata
da forma correta de escrever as palavras, conforme as regras estabelecidas. Está ligada à ortoépia, pronúncia correta, e à prosódia, acentuação e divisão silábica, como a gente viu nas questões, né? Essas áreas se relacionam porque a pronúncia e o som influenciam a escrita. Acento tônico e acento gráfico. Acento tônico é a sílaba pronunciada com mais força na fala. Nem sempre essa sílaba tem acento. Exemplo é o saci. A última sílaba é tônica. Acento gráfico é o sinal que colocamos na escrita para indicar onde está a ênfase. Exemplo, café, a sílaba fé é tônica, recebe acento. Então, olha só, nem toda sílaba tônica é marcada por acento gráfico, mas todo acento gráfico indica uma sílaba tônica. Vamos falar sobre os monossílabos. O que é o monossílabo? Palavras com uma só sílaba, uma sílaba apenas. Tônicos tem mais força, pé, pó, dor. Veja que o tônico não precisa ter acento. A dor aqui, por exemplo, né? Os átonos, menos intensidade, e dependentes de outras palavras, como de, em, a. Os monossílabos átonos funcionam como pequenos elementos da frase, preposições ou artigos. Acentos para diferenciar palavras. Os acentos têm a função de diferenciar palavras, que seriam iguais na escrita ou na fala, mudando o sentido ou a classe gramatical. Então aqui a gente pode ver o sabiá e o sabia. Né? Sabiá é um pássaro, sabia é um verbo. Acumulo e acúmulo, substantivo. Então o acento ele pode mudar o significado das palavras. Vamos aqui para os tipos principais de acento gráfico. Agudo e o circunflexo. O agudo indica a vogal com som aberto, café, saúde e avó. E o circunflexo, som fechado, avô, pera e mês. Estamos fazendo a revisão do que nós estudamos. Outras funções dos acentos. Indicam a tonicidade e ajudam na pronúncia correta. Diferenciam palavras homógrafas ou homófonas. Então, homógrafas são iguais na escrita. Então, se você ouvir uma palavra homógrafa, ela é igual na escrita. E homófonas são iguais nos sons, né? Mesmo som. Seguem regras que consideram a posição da sílaba tônica e a terminação das palavras. Relação entre ortografia, ortoépia e prosódia. Ortografia. Cuida da escrita correta das palavras. Ortoépia. Estuda a pronúncia correta das palavras. E a prosódia trata da acentuação e divisão silábica, relacionadas ao ritmo e à musicalidade da fala. As três áreas estão conectadas. O som influencia a escrita e a escrita ajuda a representar a fala. Então, essas são as três áreas de estudo: ortoépia, ortografia e prosódia. Então, qual é a importância desse estudo que nós fizemos agora? Né? A ortografia correta facilita a comunicação clara, evita ambiguidade, valoriza o texto escrito e demonstra domínio da língua portuguesa. Dica de estudo: leia bastante, consulte o dicionário, pratique a escrita e esteja sempre atento às regras ortográficas e uso dos acentos. Então, para a gente finalizar, em resumo, para dominar a ortografia, é fundamental compreender a função dos acentos, a diferença entre sílabas, tônicas e acentos gráficos, a classificação dos monossílabos e os tipos de acento usados para marcar a pronúncia e o significado das palavras. Então, a gente estudou aqui essa parte inicial de ortografia, que é um conceito básico, mas você precisa dominar o que é uma palavra que tem apenas uma sílaba, que são os monossílabos, a posição do acento, acento tônico, acento átono, foi o que a gente estudou nesta aula. Na sequência, nós teremos outras matérias essenciais para você estudar para os concursos. Em qualquer área, em qualquer concurso que for fazer, nível médio e superior, você precisa desses conhecimentos. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.